Durante todo o mês de outubro, nós tivemos, por ocasião da escola dominical, e em um dos momentos do culto à noite, falando sobre os 5 pilares da reforma protestante. Nós aqui falamos, à luz da Sagrada Escritura, a importância que foi a reforma no século XVI e ao longo dos 500 anos em toda a história do nosso universo. Entretanto, nós queremos, nesta noite, falar sobre a importância da vida cristã, do eleito de Deus, daqueles que estão em Cristo Jesus, para que, apesar dos 500 anos de nossa história, nós estejamos cada vez mais solidificados, convictos da nossa vida cristã. Quero compartilhar com os irmãos sobre o texto da Sagrada Escritura nesta meditação, nesta noite, e se encontra no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 24 a 33. Mateus 10, versículo 24 a 33. Peço aos irmãos que atentamente acompanhem a leitura da palavra de Deus e estendam aos seus amigos que estão ao lado, se não tiver a Bíblia, para acompanhar o texto que será lido neste momento. Assim diz a palavra do Senhor: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como ao seu senhor. Se chamar o Bezebu o dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vende 2 pardais por um asas, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos, todos da cabeça, estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. O texto lido nesta hora fala sobre o tema: não envergonho do nome de Cristo. Não me envergonho do nome de Cristo. Diante do texto lido, nos leva a pensar na seguinte proposição: testemunhar o Evangelho de Deus tem sido uma tarefa difícil para o crente do século XXI. Uma frase que mostra de um aspecto negativo. Por que eu estou dizendo isto? Porque, embora temos uma história de uma igreja de 500 anos vivendo esta reforma protestante, nós encontramos realmente dificuldades neste século XXI de compartilhar o Evangelho da graça de Deus. Como nós temos sido, meus irmãos, omissos a esta importância tão grande da nossa vida cristã em testemunhar o Evangelho de Cristo Jesus. Hoje, quando você é identificado como cristão, quando alguém olha para a sua vida, para a minha vida e diz: você é um crente, você é um cristão, com certeza nós ficamos um pouco tímido, abalado, com medo, porque
se nós afirmarmos com convicção, e deve ser essa a nossa atitude, com certeza nós seremos incompreendidos, difamados e até perseguidos. Mas eu não quero ser incompreendido com meu amigo, eu não quero ser difamado, e eu não quero ser perseguido. Então, muitas vezes nós nos tornamos omissos em falar de Jesus, ou até mesmo testemunhar de Jesus. Um escritor reformado escreveu um livro com esse tema, Com Vergonha do Evangelho. John MacArthur Jr. descreve de que vivemos uma geração de crentes, entre aspas, que se tornam como exemplo, como padrão, o mundo, e não a pessoa de Cristo. E ele vai, em um dos seus capítulos do seu livro, dizer o seguinte: o cristianismo encontra-se em declínio. Que tristeza, irmãos, de olharmos para o relato deste escritor, neste capítulo, e na medida que nós vamos lendo aquele capítulo, daquele livro, nós vamos tomando conhecimento que parece que as coisas estão de fato acontecendo ao nosso redor nesse século 21. Ou seja, nós estamos diante de centenas de templos que estão pregando sobre o momento histórico da reforma. Entretanto, nenhum esforço há por parte da igreja, muitas vezes, em testemunhar o nome de Cristo. Falamos, pregamos, temos conhecimento desta base sólida, da estrutura da reforma, mas na prática nós nos tornamos atraentes mais ao mundo do que das coisas de Deus. Não me envergonho do nome de Cristo. O Senhor Jesus, depois de chamar os seus discípulos, depois de preparar os seus discípulos, dar todas as instruções, ele chama os seus discípulos, mas não só os apóstolos, mas a sua igreja, o seu povo, escolhido, comprado com seu precioso sangue, para viver com autenticidade esta vida cristã. Mas a verdade é que nós não queremos passar por sofrimento ou por perseguições como os nossos queridos irmãos no passado, como também nos nossos dias estão passando. Então, muitas vezes nós nos tornamos omissos. Mas eu gostaria dessa noite que nós tivéssemos a coragem, irmãos, de olhar para essa história de 500 anos e termos a convicção em nossos corações, na nossa vida cristã: eu não me envergonharei do nome de Cristo Jesus, pode custar o preço que for da minha própria vida ou das nossas próprias vidas. Eu quero destacar 3 aspectos desses poucos versículos lidos. Primeiro, como sermos verdadeiros, então, discípulos de Cristo, em não envergonhar do nome de Cristo. Primeiro, não temais por pregarmos Cristo Jesus como Salvador, como nosso Deus Redentor. No verso 24 até o verso de número 27, nesses 4 versículos, nós encontramos aqui algumas colocações que fazem não só o Evangelho de Mateus, como os demais evangelhos, sobre a pessoa de Cristo. Várias vezes os fariseus, os escribas, os doutores da lei se levantaram e apontaram para a pessoa de Cristo Jesus como um impositor, como um enganador, como trapaceiro. Eles usaram expressões assim com respeito à pessoa de Cristo, ao ponto de chamar que Jesus era um Beelzebu, ou seja, o próprio Satanás. E o Senhor Jesus então vai colocar isso no verso 24, diz assim: se eu sou o mestre ou o Senhor, sou qualificado desta forma, imagina os domésticos, aqueles meus seguidores, serão também perseguidos. O que Jesus tem a mostrar para nós é que, assim como o Senhor Jesus foi perseguido, e a sua perseguição culminou também na cruz de Cristo, na sua cruz que ele carregou na remissão dos nossos pecados, a igreja de Cristo não ficará isenta em toda a história, em todo o século, da perseguição. Pela manhã, nosso seminarista falou em Filipenses, capítulo 1, verso 29, não vale a pena só crer,
mas padecer por Cristo Jesus. Então a vida cristã, ela é regada deste aspecto. Ninguém vai entrar numa igreja verdadeira cristã que prega a Sagrada Escritura, dizendo que nesta igreja, depois que você entrou, nunca mais haverá dor, sofrimento ou perseguição. Então essa não é a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo nos leva a grandes desafios na obra do Senhor. Então nós somos chamados aqui, meus irmãos, para testemunhar o Evangelho da graça do Senhor. Jesus foi acusado falsamente pelo mundo da sua época, e não é diferente também no mundo de hoje, o sempre o será, enquanto a igreja de Cristo estiver aqui na face da terra. Por isso, o nosso Deus assim, não temais, pois nada ficará encoberto, não deixará de ser revelado. Ou seja, haverá um tempo de prestação de conta, haverá um momento em que o Senhor fará isso no reino da sua glória, quando separar de uma vez para sempre aqueles que são do Senhor e aqueles que não são. Pode ficar escondido, quem sabe este ou aquele, ou quem sabe eu, ou você, ou qualquer igreja, deixar de testemunhar, deixar de falar de Cristo, mas chegará um momento em que tudo será revelado perante o Senhor, em plena luz. Nada ficará oculto diante de Deus. Ou seja, Deus há de cobrar, Deus há de mostrar essa grande diferença entre o verdadeiro justo e aquele que é perverso, ou daquele que é ímpio, ou aquele que é separado, ou aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Os verdadeiros discípulos que não envergonham o nome de Cristo estão prontos para viver esse Evangelho de Cristo, mesmo com um preço muito alto. Por exemplo, os nossos pais da igreja, os nossos discípulos, olhando para o apóstolo Paulo, olhando para Pedro, olhando para os outros demais discípulos, padeceram com mortes terríveis. Olhando para os fundadores da igreja primitiva, como Estevão e outros irmãos de Cristo, foram encarcerados, outros levados à morte. Vem para o século XVI, nós vamos encontrar em toda a história da igreja, irmãos assim, os pré-reformadores, pagaram com o preço da vida. E não é diferente também nos dias de hoje. Países que não permitem o Evangelho e têm levado muitos irmãos em Cristo missionário à morte. Não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus. Mas uma segunda coisa que ele mostra aqui, que é muito séria, importante para a autenticidade da minha vida cristã, da nossa vida cristã. Cantamos 2 cânticos. O primeiro diz, é Ele que me fortalece. O segundo, seguir o seu passo e ir avante. Nessa trajetória da vida cristã, nos leva então, meus irmãos, a ter essa segurança nesse seguinte aspecto: não temais o que o mundo vier fazer conosco. Não temais o que o mundo vier fazer conosco. O verso de número 28 a 31 diz isto: não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui está, meus irmãos, o segredo. Na igreja de Cristo não pode existir crentes medrosos, crentes covardes, crentes que não tenham coragem de testemunhar o nome de Cristo Jesus. Mas é possível que alguém quer salvar a sua pele, quer salvar a sua vida, e por isso é capaz de negar Cristo. Mas o Senhor Jesus diz assim, olha, podem perder a sua vida, mas não vai perder a sua vida espiritual. O triste é você ter o seu corpo inteiro salvo, guardado, sem nenhuma perseguição aqui na face da terra, e ser conduzido a sua vida espiritual para o inferno por negar o nome de Cristo.
Mas a igreja comprada com o precioso sangue, ela está pronta para testemunhar o evangelho da graça do Senhor. O que o mundo vem fazendo, meus irmãos, com o discípulo de Cristo, é tirar-lhes a vida. Eles vêm tirando vidas de homens de Deus, mulheres de Deus. Mas mesmo assim, nós encontramos pessoas que estão com coragem de não negar o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus usa duas ilustrações interessantes para mostrar que Ele é um Deus soberano. É um Deus que cuida de todos os detalhes da vida da sua noiva, da vida da sua igreja. A primeira coisa que Ele destaca aqui são os pardais que Ele coloca aqui. Não vale nada. O asse aqui, é uma moeda romana, representa 16 centavos de $1. É coisa sem nenhum valor. Mas Ele cuida dos pardais. Assim também Ele vai usar outra expressão, colocando em relação à minha vida e à sua vida. Cada fio de cabelo de nossa cabeça. Já todos eles foram contados pelo Senhor. O salmista, no Salmo 139, ele vai dizer que também que todos os nossos dias estão determinados pelo Senhor. Esse Deus soberano, esse Deus todo-poderoso, Ele sabe o que pode acontecer com a sua noiva, com a sua igreja. Ele sabe o que aconteceu com Estevão, quando apedrejaram até a morte. O Senhor sabe o que aconteceu com Pedro, quando foi pendurado numa cruz de cabeça para baixo. O Senhor, o nosso Deus, sabe daqueles que foram milhões de irmãos que foram levados a covas, fogueiras, prisões. Nada foge do controle de Deus. Mas o que o Senhor está dizendo é a fidelidade do cristão em propagar esse evangelho. Ele fará isto porque existe algo que já está garantido a todo aquele que crê no Senhor, que é a coroa da vida eterna. Por isso que o apóstolo João, em Apocalipse, no capítulo 2, ele diz que ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E nessa convicção e nessa certeza, o apóstolo Paulo também, ao escrever na sua carta aos Filipenses, ele diz o seguinte: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, se Deus quiser e permitir que eu viva, eu viverei. Se não, eu sou do Senhor. Vamos lembrar de um grande servo de Deus por nome de Daniel. Ele não preocupou-se com a sua vida, mas ele preocupou-se em testemunhar o nome de Cristo. E com isso quiseram tirar a sua vida. E levaram a uma condenação injusta, mas ele não negou o nome do Senhor. E conforme Daniel 6:23 mostra ali, a fidelidade, a obediência à palavra de Deus. E o Senhor o guardou, o Senhor o libertou, porque o Senhor quis ser jogado numa cova de leões, e nada aconteceu com o servo de Deus. O Senhor pode nos livrar das mãos dos malfeitores, mas o Senhor também pode não nos livrar. Não importa, o que importa é obedecer a Deus. Nós encontramos, meus irmãos, a igreja primitiva, e conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 1 a 3, descreve ali uma perseguição bem acerrada contra a igreja, contra o povo de Deus. Muitos irmãos e mulheres, homens e mulheres, foram levados às prisões, outros, quem sabe, até mortos. Mas eles não negaram o nome de Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, a quem nós citamos, fora morto de cabeça para baixo, pendurado numa cruz. Ao escrever aos crentes da Galácia, ele diz as seguintes palavras, dizendo: mas você, cristão, vier sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo vem pela casa de Deus, é chegada a hora. E se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Então, virá o julgamento, sim. Claro, virá.
para aqueles que confessam, testemunham o nome do Senhor Jesus, e o Senhor o apresentará diante de Deus, como filhos de Deus, dos verdadeiros adoradores, daqueles que testemunham o Evangelho da graça do Senhor. Amados irmãos, a igreja de Cristo, ela não pode ter vergonha do Evangelho de Cristo, elas têm que estar prontas para testemunhar o Evangelho da graça do Senhor. Terceiro momento, não temais de vivermos Cristo diante dos homens. Verso 32 e verso 33 diz assim: portanto, aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Não tenhamos medo de testemunhar ou sofrer por Cristo Jesus. Dois exemplos na história do cristianismo. Um exemplo é este querido irmão em Cristo Jesus, por nome de Inácio de Antioquia, um dos pais da igreja, um dos mártires do cristianismo. Diz o seguinte: eu não me curvarei e nem me adorarei a Deus estranho. O que aconteceu com ele? Ele foi condenado à morte e foi jogado na cova de leões. Mas quando ele entra nesta cova, jogado dentro da cova de leões, ele escreve e deixa essa frase para todo o cristianismo: sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me, para que eu possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. E a sua vida foi devorada pelos leões. O Senhor não o guardou como guardou Daniel, mas a sua vida eterna está no gozo eterno do Senhor. Um outro mártir do cristianismo, Policarpo, da igreja de Esmirna, ele foi também condenado, porque ele não quis servir ao Deus estranho. E ele foi levado então à morte. Como que ele foi? Queimado. Mas diz o texto, aos 86 anos, ele diz assim: que sirvo a esse meu Deus, nenhum mal ele me fez, e por isso ele foi queimado. Mas ele não negou o nome de Cristo Jesus. Confessou diante dos homens e pagou um preço alto. A minha pergunta nessa noite: nós temos coragem de confessar realmente o nome de Cristo? Na nossa repartição de trabalho, na nossa faculdade, no nosso relacionamento de amigos, eles conseguem identificar em mim e você que nós somos de Cristo Jesus? O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele prepara esse jovem para ser pastor, mas ele diz o seguinte, Paulo, ao dizer a Timóteo do compromisso que ele deve ter, da sua fidelidade com a palavra de Deus, e diz as seguintes expressões a Timóteo. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Mas ainda, Paulo diz a Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Palavra do Senhor para nós, como igreja do Senhor. Estamos prontos, meus irmãos, a testemunhar o nome glorioso de Cristo Jesus, mesmo que tenhamos esse preço alto na nossa vida. Mas uma outra palavra que Paulo diz a Timóteo, mas diz à igreja como palavra de Deus, diz o seguinte: procura te apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tendes que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Não quero ficar na comemoração dos 500 anos, simplesmente, mas eu quero convidar a igreja
desafiar a igreja, ao povo de Deus, de escrever uma história de verdadeiros crentes compromissados com o Evangelho da graça do Senhor. Veja o que Jesus fez na sua vida, veja o que Jesus fez na minha, na nossa vida, em cada um de nós. Olha o preço alto que Ele pagou por você e por mim. Eu fui comprado, você foi comprado com o precioso sangue de Jesus, que custou um preço incalculável. Nem eu, nem você somos capazes de calcular esse preço. Mas Ele fez isso por mim e por você. Que você seja esse crente feliz, ou crentes felizes, bem-aventurado pelo Senhor. Que faça da sua vida cristã um grande clamor diante de Deus, para que o espaço que Deus reservou nessa pátria chamada Brasil, aqui nós estamos agregados nesse bairro, que o nome de Cristo seja testemunhado por nós. E que você esteja pronto a pagar esse preço pelo Evangelho da graça do Senhor. Não importa a situação, pois uma coisa está certa, uma coisa já está garantida para nós: a coroa da justiça. Vamos, irmãos, vamos viver esse Evangelho com autenticidade. Não termine a sua vida cristã, não terminemos a nossa vida com mãos vazias, mas vamos fazer da nossa vida cristã um verdadeiro tributo a Deus, de produzir frutos que saltam para a vida eterna. Olha para o seu vizinho, ele consegue identificar que você, que eu, nós somos verdadeiros cristãos. Olha para as pessoas que estão dia a dia conosco, andando conosco, caminhando conosco. Já ouviu dos meus lábios, dos seus lábios, palavras de vida e de poder? Quantas pessoas foram alcançadas pelo testemunho da graça do Senhor? Talvez você possa dizer assim: olha, eu tenho feito isso. Eu quero que você pense um pouco. Olha para dentro da sua casa. Olha para dentro do seu lar. Você não tem um filho perdido? Você não tem um marido ainda não convertido? Você não tem uma esposa ainda não cristã? Seja esse missionário. Comece dentro de casa. Comece dentro do lar. Talvez o seu lar todo ainda não foi alcançado pela graça do Senhor. Então trabalhe com a sua vida cristã. Comece a testemunhar para a sua família: não me vergonho do nome de Cristo Jesus. Que essa igreja, que está fazendo parte também de toda a história dos 500 anos da Reforma, mas seja uma igreja desafiadora, não permitindo que o declínio do cristianismo alcance esta igreja, mas que essa igreja seja vidas inflamadas poderosamente para falar de Cristo Jesus para a nossa região, para o nosso estado e por onde Deus colocar assim as nossas vidas. Que o Evangelho da graça do Senhor continue vivo em cada um de nós, e assim nós possamos dizer em uma só voz: eu não vergonho do nome de Cristo Jesus. Que Deus o abençoe. Amém.